leio e releio a manchete do site conservador, do site fundamentalista Gospel Notícias. E a manchete diz o seguinte: igrejas evangélicas se mobilizam maciçamente contra as reformas das leis bolivianas que proíbem o evangelismo. E depois no corpo da notícia diz que dá a opinião dessas igrejas brasileiras que estão na Bolívia, de que os pastores são ameaçados, de pastores e leigos também, pessoas da igreja, de serem presas se levarem alguma pessoa para suas igrejas. No entanto, e a gente tem que voltar a conversar, porque me parece que as igrejas ditas evangélicas brasileiras que atuam na Bolívia, ao enfrentar esse problema político da forma como enfrentam, elas mostram a verdadeira fisionomia, a verdadeira cara, o verdadeiro caráter desses segmentos ditos cristãos no Brasil e na América Latina. Mais do que defender as suas posições, é bom que eles se envolvam nisso para mostrar quem eles são. Aí, lendo todas as afirmações dos pastores, que, conforme comentei no vídeo anterior, que de novo baixará aqui para vocês reassistirem, quem não assistiu, todas aquelas afirmações, não vou chamar de argumentações, porque não há argumentação inteligente no que os pastores dizem, né? Aparece realmente a posição deles, a posição política que eles não revelam. Aí eu fui ler do outro lado. Fui ler o que o governo da Bolívia diz. E aparece tanto da parte dos pastores como da parte do governo o que realmente acontece na Bolívia. Os pastores, por exemplo, elogiam, saúdam com entusiasmo a manifestação de um arcebispo católico romano que se manifesta igualmente contra o governo e contra as leis, até chega a dizer que o governo quer se perpetuar no poder, o governo de Evo Morales quer se perpetuar no poder para afinal, estabelecer uma ditadura no país e estabelecer a paz dos cemitérios. Isso seria terrível, né? Aí fui ler o lado do governo, não se pode ficar nessas aleivosias, nessas afirmações redutivas desses pastores, com as máscaras que escondem realmente quem eles são e o que eles defendem. O governo diz o seguinte: a lei é para proibir os abusos. Grifem a palavra abusos. Os abusos dos que tentam destruir os projetos do governo em favor dos pobres, em favor dos excluídos, em favor dos injustiçados, ao estabelecer uma sociedade mais justa, governada por um Estado que realmente tem autoridade para isso. E com relação ao que o arcebispo católico romano afirmou, o governo, através de um dos seus ministros, diz que esse arcebispo manifesta uma opinião da Igreja Católica Romana conservadora ligada à extrema-direita. Pronto, fotografou. Então, ouvindo, lendo os dois lados, a gente tem uma compreensão do que querem esses pastores, essas igrejas ditas evangélicas. Ouvi também alguns vídeos de quem defende a mesma posição dos pastores. E vou ver o pastor, deputado, conservador, fundamentalista, homofóbico, Marco Feliciano. Defende a mesma posição. Ele não traz nem um pouquinho à tona o que pensa o governo, mas ele se coloca ao lado da direita, como diz o representante do governo de Evo Morales. Aí também ouvi o que diz o padre conservador de direita,
Paulo Ricardo, da Igreja Católica Romana? A mesma coisa. Ele se coloca ao lado da direita, ao lado do arcebispo de direita. Então está definida a situação. Os pastores defendem uma posição de direita. Eles defendem uma posição, a posição dos ricos, dos poderosos. Num outro vídeo eu direi aqui por que os pastores se colocam dessa forma contra a democracia, contra a justiça social, contra o socialismo, contra a defesa dos direitos humanos. Eu contarei para vocês num outro vídeo por que eles fazem isso. Qual é a intenção que está por trás disso? Então, a posição deles é defender a direita, defender os poderosos, defender os ricos, defender aqueles que arrancam o sangue dos trabalhadores e empobrecem as pessoas. Para depois os pastores aparecerem de anjinhos, de bonzinhos, querendo salvar esses pecadores excluídos dos frutos da riqueza que eles mesmos produzem. Aí eu tenho uma perguntinha para terminar. Se esses pastores são tão santos, são tão cristãos, por que eles não defendem o governo boliviano? Por que eles não defendem os projetos sociais de inclusão dos indígenas, de inclusão dos trabalhadores das minas, dos trabalhadores que trabalham na produção do gás? Por quê, hein? Por que eles estão exatamente do outro lado contrário? Ora, já está respondida essa pergunta. E se eles são tão generosos, tão bons, tão santos, da Igreja de Deus, como eles dizem, por que aqui no Brasil eles não se colocam ao lado dos homossexuais, dos gays, dos trans? Hein? Por que não? Na Bahia, por exemplo, acabou de sair uma estatística de que mataram só na Bahia, em 2017, 445 homossexuais, bis, gays, trans, etc. De 19 em 19 horas, um é assassinado. Uma é assassinada por uma questão de orientação sexual. Por que eles não se colocam lá a defender esses que são absolutamente alvo do ódio, da destruição, inclusive de muitos dos seus pastores? Por quê? Por que aqui no Brasil eles se colocam ao lado de Michel Temer, o quadrilheiro que desgoverna o Brasil? Por quê? Por que não se colocam ao lado da nação, ao lado da sociedade, defender a soberania nacional, defender o nosso petróleo, o nosso pré-sal, defender um regime de distribuição de renda e justiça social? Por quê? Não, eles se colocam ao lado de Temer, ao lado de Bolsonaro. Defenderam Aécio Neves. Por quê? Tá respondida, essas perguntas estão respondidas, né? Porque a postura deles é política partidária de direita, não tem nada de evangelismo, não tem nada de ganhar almas para Cristo, não tem nada disso. Tem interesses políticos dos mais sórdidos, dos mais nojentos, dos mais inaceitáveis, desumanos, diabólicos possíveis. Isso é o que está acontecendo na Bolívia, só que na Bolívia se mostra a cara deles do que acontece também no Brasil e em toda a América Latina. Vamos pensar nisso, viu? Vamos analisar sem paixão, sem grosseria, como muitos que vêm aqui embaixo no canal, fazer comentários absolutamente raivosos, rancorosos, odiosos, tudo em nome de Jesus, usando o nome de Jesus em vão. Sem isso, vamos dialogar, vamos discutir, vamos debater, vamos encontrar um caminho. Esse não é. O deles não é o melhor caminho. Não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com fé, não tem nada a ver com cristianismo, tem a ver com a extrema direita.